Boa noite a todos, graça e paz. Que bom que você está mais uma vez conosco nessa transmissão. Sinal de que a graça de Deus tem nos sustentado, as misericórdias dele estão sobre nós. Nós que estamos caminhando no livro de Eclesiastes e temos aprendido a cada sábado um pouco mais sobre a verdadeira maneira de nós encontrarmos sentido para as nossas vidas. Hoje vamos meditar em um texto muito conhecido, talvez um texto muito lido em algumas cerimônias. Provavelmente você vai se lembrar quando estiver lendo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 3. A gente vai seguir do verso 1 até o verso de número 15. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus infligiu, impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Apenas até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero orar com você nesse instante, antes de começarmos a meditar nesse texto. Baixe sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Senhor, queremos iniciar essa meditação agradecendo ao Senhor por Tua palavra. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditamos que o Senhor nos fala da Tua parte quando nós lemos esse livro, quando nós entendemos aquilo que o Senhor está transmitindo neste livro. E a nossa oração é para que o Senhor nos faça entender a Tua vontade por meio desse texto em que acabamos de ler. Desvenda os mistérios e traz luz à nossa mente para a gente poder aprender do Senhor, entender e perceber como nós devemos usar o nosso tempo, como nós devemos viver a nossa vida de uma forma que agrade ao Senhor. Me ajuda e ajuda também abençoando com sua graça todos aqueles que estão assistindo essa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós não temos tempo a perder. Esse é o tema desta meditação. Eu quero começar pensando em um exemplo da cultura
pop, destacando uma canção composta por uma banda canadense chamada Nickelback, que comporam uma música chamada Save Me. Essa música, ela retrata a angústia da humanidade. O anseio também pela salvação é muito claro naquela canção. O indivíduo na canção está caminhando no videoclipe, buscando, de alguma forma, encontrar a razão da vida. E no vídeo, as pessoas têm em cima de suas cabeças um tempo decrescente que significa o tempo de vida de cada uma delas. E esse indivíduo que anda em meio à canção e ao vídeo, buscando, de alguma forma, encontrar a razão de só ele ver o tempo na cabeça de outras pessoas, é alguém que anda angustiado. Por várias vezes a canção fala sobre a necessidade de ser salvo, de ter as prisões, as cadeias abertas para que ele seja liberto. Esse homem que, ao meu ver, representa um grito da humanidade, é alguém que não consegue encontrar sentido completo nas coisas da vida. Lá ele busca encontrar sentido numa moralidade, pedindo para que haja compreensão correta do que é o certo e o que é errado, mas isso se mostra insuficiente. Esse homem se volta para as coisas sobrenaturais, falando sobre os anjos, as asas quebradas e questões assim, que são também coisas insuficientes. E como alguém que não encontra desfecho para a vida, que busca na vida encontrar razão da existência, mas não encontra, esse homem encontra uma única solução que parece-me ser tirar a própria vida, o que também não é uma solução viável para nenhum de nós. E no final do clipe, aquele homem ele encontra uma pessoa e a salva. Todo o enredo do vídeo, da canção, é um enredo de angústia da humanidade, buscando libertação e salvação, e essa salvação acontece por meio de um homem. É óbvio que nós estamos falando aqui de um vídeo, de um produto da nossa cultura, do nosso tempo, algo que envolve a cultura musical. Contudo, é possível nós entendermos muito da obra de Deus através das coisas da criação. E nesse texto que nós lemos, o pregador, ele começa afirmando que tudo tem o seu tempo determinado. O verso de número 1 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso nos diz que Deus estabeleceu tempo determinado para todas as nossas experiências. Essa palavra tempo, que aparece aqui 28 vezes, ela indica eventos pontuais, ela indica os acontecimentos ordinários da nossa vida, e aqui nós estamos lendo que Deus estabeleceu todos esses momentos, essas circunstâncias que nós vivemos. Ainda pensando na música, onde nós víamos um homem buscando salvar outras pessoas, não encontrando assim a razão da vida, nós olhamos para o texto bíblico, para o ensinamento do Evangelho, e nós vemos que aqui sim, também dentro do tempo, a Bíblia diz que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam perdidos. Esse é o texto de Gálatas capítulo 4, o verso de número 4. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Esse é um texto que fala e aponta para todo o tempo, para a soberania de Deus e para o dever que todo homem tem de temê-lo. Ao final dessa meditação, o nosso objetivo não é outro, senão entender que hoje é tempo de nós temermos a Deus. O pregador, ele vai nos conduzir por essa ideia em cima de 3 argumentos. E eu quero apresentar esses argumentos para vocês essa noite. O primeiro argumento do pregador é que Deus possui todo o controle sobre o tempo. Os versos de número 2 ao verso de número 8 são um poema. E esse poema é composto por linhas aqui. São ao todo 14 linhas, baseadas em um número, que é o número 7,
um número que na Bíblia traz uma ideia de completude. Ele começa falando sobre o tempo de nascer e tempo de morrer, e termina falando sobre os tempos de guerra e tempos de paz. Esse poema, ele não se atreve a falar sobre todas as circunstâncias em específico que nós enfrentaremos, mas é um poema que resume a diversidade dos momentos da vida humana. O pregador aqui, ele traz à memória as dádivas da vida e também os infortúnios. A vida relatada nesse poema do pregador não é uma vida feita apenas de bons momentos. Os israelitas, eles precisavam compreender, aprender que por todos os lados eles estavam cercados por alegrias e por sofrimentos. Era possível encontrar essas coisas boas na vida, assim também como encontrar coisas terríveis. A nossa vida, ela gira em torno dessas tensões também, de coisas boas e de coisas terríveis. Mas isso os ensinaria sobre o mundo de Deus e os efeitos do pecado. Perceba comigo que o verso de número 2 começa falando sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo também de se arrancar aquilo que plantou. Quando nós pensamos nesses momentos da vida, nas dádivas e nos infortúnios, é impossível nós não nos encantarmos com a beleza do nascimento de um bebê. Esse milagre da vida e o quão extraordinário isso é. Quanta alegria traz a vida de uma nova criança em uma família. São ali um misto de emoções, quer sejam pelos avós, pelos pais, por aqueles que estão perto. A vida é um mistério muito precioso. É algo que acontece de forma delicada, mas envolve uma complexidade gigante ali também. Envolve algo que é feito pelas mãos do próprio Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, com suas próprias mãos, vai formando o homem ali dentro do interior do ventre materno, e isso, o salmista diz que é algo assombroso e admirável. Na vida nós encontramos e nos deleitamos com essas coisas boas. Contudo, na vida também encontramos coisas arrasadoras, coisas tristes. Nós nos deparamos com momentos de morte, de perda. Há momentos onde, de alguma forma, aqueles que nós amamos partem e nós não conseguimos compreender o porquê. Nos perguntamos sobre a razão dos acontecimentos e por que isso aconteceu conosco. Pensamos e, de alguma forma, consideramos infinitas possibilidades, e isso tudo marca a nossa vida e a nossa experiência com as dores desse mundo. Um mundo de Deus, feito por dádivas, mas um mundo manchado pelo pecado, onde nós experimentamos também sofrimentos e dores. Tempo de plantar e tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Nós, com todo o nosso esforço, podemos plantar em qualquer época que quisermos. Isso não garante que aquilo que foi plantado vai ser colhido. Por quê? Porque o próprio Deus é quem faz crescer. É Deus, em sua infinita bondade, vontade e graça, em sua providência, que lança chuva sobre a terra para que aquela semente plantada seja germinada. É tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Nós percebemos muito claramente nesses últimos dias que nós fazemos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O pregador aqui está enfatizando a ideia de que Deus, ele possui o controle sobre todas as coisas do tempo. E por mais que às vezes nós empreitemos em alguns negócios, muitas pessoas investiram muito antes de acontecer a pandemia e agora, infelizmente, colhem consequências ruins disso. Há tempo de plantar e há tempo, às vezes, de arrancar o que se plantou. Às vezes, há tempo de perder, há tempo de construir. Todas as coisas, elas têm tempos determinados, e o pregador aqui nos faz relembrar de tudo isso para que nós entendamos quem está no controle de todas as coisas. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Em diversas vezes, os nossos corações podem se inclinar para as coisas tristes dessa vida, mas
mesmo em dias assim, ou em dificuldades, as oportunidades surgem para nós. Quanta união eu tenho percebido nesses dias por parte do próprio povo de Deus, quanta solidariedade é exercitada em meios ou em circunstâncias onde há choro de alguns. Às vezes, a necessidade de alguns é a oportunidade de Deus usar outras pessoas a fim de que chorem juntas, mas a fim também de que possam sorrir juntas. É Deus cumprindo os seus propósitos na história, através de nós, através das próprias circunstâncias que nos cercam. Há tempo para todas essas coisas. Há tempo de prantearmos e tempo de saltarmos de alegria. São experiências que constroem a nossa caminhada e todas elas são importantes. Todas elas vistas por essa perspectiva de que Deus controla o tempo de tudo, elas servem para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, elas cumprem o seu propósito. E aqui é importante pensar nisso. O texto continua falando sobre o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras, o que naquele contexto era algo voltado para a guerra, quando uma nação queria que a outra não plantasse nos seus terrenos ou de alguma forma não tivesse nutrientes e sustento, as pedras eram lançadas para tornar aquele solo infértil. Israel passou por isso algumas vezes quando enfrentou os moabitas, e isso acontece, é tempo para tudo isso. O texto continua dizendo e termina no verso de número 8, dizendo que é tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Assim como os israelitas lembravam aqui das guerras e as alianças feitas com as nações vizinhas, nós também temos nos lembrado facilmente na história de muitos momentos marcantes. Foi em 1914 até 1918 que no mundo nós enfrentamos a Primeira Guerra Mundial. Momento onde lutaram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia contra França, Inglaterra e Rússia. E estima-se que na Primeira Guerra Mundial morreram mais de 20 milhões de pessoas. Coisas que estão no passado e que nós não podemos mudar. Coisas que nós não temos o poder e nem a capacidade de alterar e de mexer. E são coisas também que estão marcadas na nossa história, das quais não podemos fugir. Sabe, pensar nisso tudo talvez nos traga aflição, mas o caminho do pregador aqui é exatamente esse, é nos encurralar. Ele primeiro apresenta Deus como aquele que estabelece o tempo de todas as coisas. Em meio a tudo isso, nós nos perguntamos, como nós lidamos com o nosso tempo? Como nós vivemos as nossas vidas e como nós interpretamos as circunstâncias que estamos inseridos? Eu temo, porque nós somos muito tendenciosos a sermos reclamões. E eu não falo só de você, eu falo de mim também. Quando nós não entendemos que Deus controla todas as coisas e quando não conseguimos ver a vida por meio da providência de Deus, a tendência que nós temos é de vivermos de forma insatisfeita. Se chove, nós gostaríamos de um dia de sol. Se faz sol, gostaríamos de chuva. Se há de alguma forma oportunidade ou uma impossibilidade de sair de casa, nós queríamos estar na rua. Quando estamos na rua, gostaríamos de estar em casa. As situações e as circunstâncias da vida parece que nunca nos satisfazem. Caminhamos de forma constante, progressiva, sempre reclamando da vida, porque olhamos para a vida e encaramos o tempo como se o tempo fosse nosso, sem perceber que é Deus quem estabelece o tempo de todas as coisas. Talvez no nosso coração a gente possa pensar que a nossa vontade seria melhor do que a vontade de Deus se as coisas fossem de determinada forma. E nós pecamos com isso. Falhamos, nós ofendemos a Deus porque não aprendemos a viver de forma satisfeita com aquilo que Deus determina em sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse mundo caído, ele não é um mundo fadado às coisas ruins. Depois de nos apresentar esse poema, o texto continua nos mostrando que existem coisas boas nesse mundo. A pergunta é: que proveito nós temos
nessa vida, mesmo com essas coisas boas. Olha o verso de número 9 comigo. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Aqui é uma expressão, um jogo de vantagem. Que vantagem nós temos de viver em um mundo onde as coisas se anulam? A vida mais a morte, a alegria mais a tristeza, há tempo de plantar, mas há tempo de não plantar ou de não colher aquilo que não se pode plantar, há tempo de todas as coisas e elas vão se anulando. E a pergunta que nós nos fazemos nessa vida é: que vantagem nós temos de vivê-la? No final das contas, o que vai sobrar para cada um de nós? E a resposta do pregador, ela é dada aqui nos versos 11 e 12. Ele nos diz que esse trabalho, ele é cheio de aflições. Nesse mundo sem Deus, não há vantagem nenhuma. As coisas, elas se anulam. Essas épocas, elas equivalem aqui e se contrapõem. E aí, isso aumenta porque nós temos a incapacidade de descobrir as obras de Deus. Nessa segunda parte, o segundo argumento do autor é exatamente esse. É o de que nós somos incapazes de descobrirmos tudo o que Deus faz. Nessa vida onde nós buscamos sentido, encontrar razão para as coisas, onde reconhecemos muitas vezes que Deus estabelece o tempo das coisas, nós não conseguimos entender as coisas de forma completa. E esse é o nosso problema. Isso fica claro em duas partes do texto aqui. Se você olhar o verso de número 11, o texto diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até agora. O pregador está dizendo que nós fomos criados para encontrar sentido da vida em Deus. Ele também está estabelecendo uma distinção muito clara entre a humanidade e o restante da criação. Somente nós, criados à imagem e semelhança de Deus, apenas a humanidade tem a possibilidade de analisar o passado, de viver o presente de forma consciente e de prospectar ou especular as coisas futuras. O restante da criação não tem essa condição, não tem essa possibilidade. Esse texto que é muito curioso, quando o Senhor está dizendo que a eternidade foi colocada em nós, isso aponta para o fato de que nós temos a condição ou a possibilidade de reconhecermos os feitos de Deus. Nós podemos, de alguma forma, olhando para as coisas da vida, podemos ver as pegadas, as fagulhas, os lampejos das ações que Deus opera nesse mundo. A humanidade tem essa possibilidade, mesmo com a queda, mesmo com o pecado no mundo. Ela foi criada com essa capacidade de distinguir e analisar todas essas coisas. O problema é que todos os esforços que nós fazemos nessa direção, eles se mostram como insuficientes. Mesmo que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos compreender as obras de Deus, nem muito menos vivemos para dar glória a Ele por tudo que Ele faz. Foi Paulo, lá em Atos, no capítulo 18, que diz que nós vivemos, nos movemos e existimos, fazemos todas essas coisas em Deus. Mesmo que isso aconteça, olhando para a criação e para tudo que Deus faz, o homem é impossibilitado de se voltar a Deus. A bem da verdade, o homem, ele odeia as coisas de Deus. O homem natural, ele não consegue compreender essas questões. Em Romanos, capítulo 1, também no verso 18, Paulo fala que o homem natural sem Deus, ele não só ama aquilo que é injusto, mas ele aprova as pessoas que vivem assim. O homem natural, ele troca a glória de um Deus eterno pelas coisas da criação. E nós constantemente fazemos isso. Nos exercitamos, tentando encontrar sentido nas coisas da vida, naquilo que nós vemos na própria criação, e trocamos a glória de Deus, cometendo assim pecado profundo. Tudo que a humanidade deseja, a Bíblia nos mostra isso claramente, é ansiar por uma autossuficiência, é viver como se Deus não existisse. O temor de Deus, ele já foi afastado, por exemplo, das universidades. O temor de Deus é afastado dos aspectos políticos.
O temor de Deus é afastado das nossas visões econômicas. Nós não entendemos que o temor de Deus é importante para a criação dos filhos. O temor de Deus não é o que norteia a relação conjugal. O temor de Deus não é o que, de alguma forma, alicerça as nossas decisões com relação aos nossos relacionamentos. De alguma forma, o homem constantemente, nessa busca por sentido, ele faz isso querendo afastar Deus das coisas. Se você pensar comigo um pouquinho, você vai lembrar do Éden. E lá no Éden, quando Adão e Eva procuram, de alguma forma, viver sem Deus, o que eles fazem não é outra coisa, senão buscar encontrar sentido para a vida à parte de Deus. Uma autossuficiência. Eles queriam ser deuses como Deus, eles queriam ser como o próprio Deus. E isso é triste, por quê? Porque se eu disse que esse texto fala da soberania de Deus, nós deveríamos, de alguma forma, descansar em quem Deus é e não buscar sermos como Deus é em sua majestade e em seu poder. É curioso porque nós permitimos que Deus seja soberano. É muito difícil um cristão negar que Deus é soberano. É muito difícil também a gente não atribuir a Deus o estabelecimento de todas as coisas no seu tempo. A gente até reconhece isso. Contudo, mesmo que a gente diga isso, a gente não procura temer a Deus. Foi um pregador no século XVIII que disse que a doutrina da soberania é a doutrina mais odiada pelos homens. Ele disse que os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos em seu trono. Eu vou citar o que ele disse aqui, preste atenção no que ele fala. Ele diz que a humanidade se dispõe a deixar Deus em sua oficina, formando mundos e criando estrelas. Deixam que ele esteja no seu dispensário, distribuindo esmolas e concedendo benefícios. A humanidade permite que Deus fique sentado ou sustentando a terra, mantendo firme as colunas que acendem os luzeiros do céu e que governe também as ondas do oceano. Mas, quando Deus sobe em seu trono, as suas criaturas rangem os dentes. As suas criaturas não aceitam que isso lhe seja dado por direito. Quando Deus é proclamado de forma soberana em seu trono, como alguém que estabelece todas as coisas, entronizado, e tendo ele direito de fazer o que quiser, como lhe aprouver, aí as criaturas acham que isso não é o ideal. Sem consultá-las sobre as questões de como Deus faz todas as coisas, os homens vaiam essa ideia de um Deus soberano, amaldiçoam essa ideia e não escutam, porquanto Deus não está no lugar onde eles amam. O que esse pregador está dizendo é que nós reconhecemos que Deus é soberano. Até falamos isso com os lábios, mas temos muita dificuldade de experimentar isso com o coração, com a vida. Uma dificuldade tremenda de deixar aquilo que a palavra de Deus nos ensina inunde o nosso coração e encharque as nossas vidas. A exemplo disso, nós temos a nossa luta com as nossas ansiedades, com os nossos receios. Quantos de nós falamos e ensinamos, e eu falo de mim também, constantemente sobre esse Deus entronizado num trono, esse Deus que reina, que governa, que conduz todas as coisas, mas o que é que justifica as nossas preocupações com segurança? O que justifica as nossas preocupações com finanças? O que justifica as nossas preocupações com uma doença que pode, de alguma forma, acabar com a vida terrena, mas que não pode destruir a nossa alma? A verdade é que a única justificativa para todas essas coisas é a falta de confiança nesse Deus soberano. E nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos amar mais a grandeza de Deus, porque não há conforto maior para as nossas vidas em um Deus que controla tudo, em um Deus que é perfeito, diferente de nós, que é grande, diferente de nós e que tem pensamentos mais elevados do que os nossos. Não há nada mais confortante do que saber que as nossas vidas não estão sobre as nossas próprias mãos. Nada mais reconfortante do que saber que há um Deus
com vontade boa, perfeita e agradável, um Deus misericordioso e que salva, um Deus que não só criou o mundo, mas que sustenta e que está estabelecendo o seu propósito como o nosso Pai, como aquele que cuida de nós. É por isso que esse texto nos chama a temer a Deus. Nós somos convidados a temer ao nosso Senhor. Pense comigo sempre, esse é o exercício que eu estou fazendo essa semana. Pense comigo todas as vezes em que você estiver diante dos problemas da sua vida, o que justifica você estar tão preocupado como você está com qualquer uma das situações da sua vida. Não tem como não responder que isso não é, ou que isso é uma falta de visão mais ampla de quem o nosso Deus é. Esse Deus que não nos deixou desamparados, mas dentro do tempo nos proporcionou um caminho para nós voltarmos para Ele. Eu quero apresentar o último argumento aqui, continuando no texto. Agora, depois de dizer que dizer que nós somos incapazes de descobrir o que Deus faz, o pregador nos traz uma solução nos versos de número 14 e 15. E ele nos ensina que os feitos eternos de Deus, eles são para que nós o temamos. O texto diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam ou temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. As obras de Deus, elas são assustadoras, assim, são magníficas. Os salmistas retratam isso com uma vida muito grande. No Salmo de número 76, por exemplo, nós vemos o salmista falando: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. As obras de Deus nos levam a temê-lo. Foi também em Jesus Cristo quem disse que, em João 17, que eu lhes dei a glória que em mim que me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, assim como me amastes a mim. E nós não conseguimos acompanhar essa grandeza de tudo que Deus faz. O pregador diz que tudo que Ele faz durará eternamente. E no verso 15, ele nos mostra que as coisas que foram são coisas que nós não podemos alterar. E as coisas que hão de ser são coisas que nós não podemos alcançar. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isso tudo para que os israelitas entendessem que o que eles tinham era aquele momento com Deus. E o dever deles não era outro, senão o de temer esse Deus soberano. Quando nós olhamos para os feitos de Deus, nós percebemos que aquilo que o Senhor faz é perfeito. Lembrando do exemplo de José, filho de Jacó e Raquel, aproximadamente 1700 anos antes de Cristo Jesus, ele foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo ao Egito. 14 anos depois, ele vê os seus irmãos e os reencontra ali no próprio Egito. Com mais alguns anos, somado 26 anos, o seu pai falece. E o livro de Gênesis termina no capítulo 50, nesse ponto, onde depois de ter enfrentado diversas situações que provavelmente ele não entendeu naquele momento, José diz: não temais para os seus irmãos. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, a verdade que intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserves muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Depois de tudo o que aconteceu na vida de José, ele reconhece que nada daquilo foi feito
com outra razão que não seja para que o temor de Deus fosse criado no coração dele e dos seus irmãos e de todos aqueles que estavam ao redor. Sabe, muitas vezes a gente não consegue compreender as razões pelas quais nós passamos por determinadas situações. Os tempos são obscuros para nós. Nós não conseguimos, nem muito menos, fazer o que sabemos que temos que fazer. É possível que muitos de nós estejamos assim vivendo e temos uma certa consciência de que o Senhor pode nos trazer consolo, sabemos que a palavra de Deus é vida, mas nem essas questões mais simples nós conseguimos fazer. Contudo, quando nós pensamos em quem Deus é e lembramos da sua soberania, nós devemos entender que tudo aquilo que acontece conosco é de alguma forma direcionado por Deus. Ele é soberano e nada foge ao seu controle. Logo, isso deve nos trazer consolo, porque nós devemos entender que as obras de Deus são feitas para que nós o temamos. Nada se pode acrescentar e nada pode ser retirado das nossas vidas. Isso é muito curioso para nós, porque se num primeiro momento eu disse que quando nós não entendemos o plano de Deus, nós vivemos reclamando, num segundo momento, quando nós não compreendemos que Deus faz tudo o que faz para que a gente o tema, nós vivemos sem entregar as nossas vidas ao Senhor. Nós nos entregamos a todas as outras coisas da vida, menos aquele que de fato pode nos salvar, nos transformar e nos conduzir para a vida eterna. O texto termina dizendo que o que foi, há de ser, e tudo que aconteceu, Deus fará renovar-se o que passou. Algo que nos aponta para o Novo Testamento, que nos traz a ideia do plano de Deus sendo cumprido. Como eu disse na introdução, há um apenas que pode trazer salvação aos homens. Há um apenas que pode nos levar a Deus de volta. Há um que pode dar sentido à nossa experiência, à nossa vida, à nossa existência. E esse é Cristo Jesus, aquele que veio na plenitude dos tempos, veio nascido de mulher, como eu e como você, sujeito às aflições da vida e também às suas dádivas, sujeito à vontade de Deus dentro do tempo, encarnado uma vez para sempre. Jesus sempre será homem. Esse que veio e que em tempo oportuno foi a morte de cruz, em tempo oportuno também ressuscitou para que nós tivéssemos vida também, é o mesmo que hoje, no tempo agora, nos chama a entregarmos as nossas vidas a Ele. Quando nós entendemos que as obras de Deus, elas são grandiosas demais, não há outra resposta a não ser entregarmos as nossas vidas a esse Deus tão grande e soberano. É tempo hoje, agora, de nós vivermos para Deus. É tempo de usarmos as nossas vidas para crescermos no temor do Senhor. É tempo de olharmos para Deus por quem de fato Ele é. Não como um Deus pequeno, mas como um Deus soberano. Nós não somos chamados para entender todas as coisas, mas somos chamados para viver pela fé em Cristo Jesus. Nem sempre sentiremos as melhores coisas das nossas vidas, contudo, não fomos chamados também para sentir num primeiro momento, fomos chamados para crer. O justo, ele vive pela fé, e Cristo nos chama a entregarmos as nossas vidas a Ele. Se o tema dessa mensagem é que não há tempo a perder, a única forma de não perdermos tempo é nos aproximando daquele que é o Senhor do tempo, e esse é Cristo Jesus. Eu quero encerrar essa meditação trazendo apenas uma aplicação que envolve tudo aquilo que já foi dito. Diante do texto de Eclesiastes e todo o desafio que o pregador propõe aqui para os israelitas e para nós, existe algo que pode nos ajudar muito a viver de forma agradável a Deus. Quando nós vivemos as nossas vidas, sempre nos lembrando de que o nosso Deus é um Deus providente. Esse Deus soberano, Ele não somente criou o mundo, mas Ele sustenta. Então, o nosso Deus é um Deus providente. Todas as coisas da vida, elas podem ser vistas através da criação de Deus, elas podem ser vistas através da redenção em Cristo Jesus, e elas podem apontar para
a realidade da consumação da obra de Deus. E a única aplicação que eu trago é um desafio para nós vivermos um pouco mais assim. Se nós encararmos a vida assim, nós com certeza viveremos, ao invés de reclamando, um pouco mais satisfeitos com o que Deus faz. Nas circunstâncias difíceis, conseguiremos ver aquilo que Deus está movendo e promovendo no nosso meio. Quando nós estivermos cansados, nós olharemos e perceberemos que o nosso Senhor nos dá descanso e Ele é o próprio descanso. Quando nós estivermos desanimados, conseguiremos ver que esse Deus providente, Ele já tem preparado para nós algo, um lugar de descanso eterno ou uma vida que não é mais como esse mundo caído. E isso é o que deve animar os nossos corações. Não há outra coisa a não ser aquilo que aponta para Cristo Jesus. Aqui nós temos um desafio gigantesco, mas também um presente de Deus, né? Saber que é tempo de nós temermos a Deus é um desafio para mim e para você. E eu te pergunto, você topa o desafio de temer mais ao Senhor, de entregar a tua vida a Cristo Jesus? Saiba que não há tempo a perder. Nós vamos orar mais uma vez para encerrar a nossa transmissão. Fale com Deus aí, você, do lugar onde você está, e responda a Ele. Se você ouviu a voz dEle, responda a Ele. Senhor, nós não temos tempo a perder. E porque não queremos perder tempo, queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. É bem certo que todos nós estamos, às vezes, em altos e baixos nessa vida. Há tempo para tudo e para todas as coisas, e às vezes nós estamos alegres, às vezes estamos tristes. Em alguns momentos estamos seguros, em outros inseguros. Nos encontramos felizes pelo que enfrentamos e por tudo aquilo que estamos vivendo, em outros momentos desolados. Nem sempre temos as respostas que ansiávamos ter, mas quando olhamos para a Tua Palavra, nós temos a segurança de que é um Deus que estabelece o tempo de todas as coisas. Nós não estamos sujeitos ao acaso, não estamos entregues à nossa própria sorte, nem muito menos às nossas próprias vontades. É o Senhor quem dirige os nossos passos. É o Senhor do Teu trono que governa de forma soberana. É o Senhor com toda a Tua majestade que reina em justiça e nos conduz, Senhor, para um novo mundo, uma nova cidade, uma nova Jerusalém com uma nova população. Mas enquanto isso ainda não chega, nós enfrentamos ainda todas as dificuldades dessa vida e desse mundo. E a minha oração é para que o Senhor nos ajude a não perdermos tempo. Antes, que o Senhor nos faça remir o nosso tempo, sabendo que os dias são maus. E a única forma de nós não perdermos tempo é nos voltarmos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a temermos mais a Ti, a nos voltarmos mais ao nosso Salvador, Cristo Jesus, aquele que veio e viveu entre nós dentro do tempo, para que nós recebêssemos vida e vida eterna. Cristo Jesus rompeu todas as barreiras e nos deu um acesso direto ao Senhor. E eu peço ao Senhor que nos conduza por esse caminho, por esse novo e vivo caminho, até encontrarmos ao Senhor. Fortalece o Teu povo, levanta, Senhor, o nosso rosto, nos faz olhar para Ti. Esses dias já são muitos os que nós enfrentamos, mas eu peço ao Senhor que traga ânimo aos nossos corações, que traga segurança à nossa fé, que traga ousadia também às nossas vontades, para que elas sempre sejam voltadas para honrar ao Senhor e para que nós nos aproximemos de Cristo Jesus. Que a Tua Palavra seja guardada nos nossos corações, para que nós não pequemos contra o Senhor. Muito obrigado por essa noite, por Tua Palavra, por Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou até aqui e desejo que você continue firme. Ore por nós, ore por nós. Estamos sendo direcionados por esse Deus soberano e juntos estamos crescendo, mas dentro das nossas lutas e dificuldades. Portanto, eu peço que você ore pelos irmãos em Cristo, ligue, fale. Isso é importante para a gente se encorajar e se fortalecer, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.